Olá, 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 galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No último bloco, estávamos a corrigir questões ligadas aos artigos entre o 5º e o artigo 7º-A. Vamos agora iniciar mais um módulo de estudos do título 4 da Organização da Educação Nacional, que inicia-se no artigo 8º e caminha até o artigo de número 19. Agora, vamos tratar das incumbências da União, dos estados, dos municípios, das escolas, dos docentes, da gestão democrática, das autonomias e da composição dos sistemas de ensino. Essa é a temática que vamos ver durante este bloco. Os artigos que aqui estão costumam cair com razoável frequência. Aquele que mais se destaca é o artigo de número 12, onde estão as incumbências das escolas, já que foi nele que aconteceram as principais alterações ao longo dos últimos anos. Você que está aí acompanhando a nossa aula, então fique atento para não perder nenhuma informação. Vamos juntos? Dá uma olhada na tela, galerinha. Slide, olha só. Eu sou o professor Carlinhos e nós chegamos ao título 4 do artigo 8º até o artigo de número 19. E a gente começa assim. A União, os estados, o DF e os municípios vão se organizar em regime de colaboração. Então imagine, todos os entes aqui serão entendidos como poder público e este poder público tem o dever de ofertar a educação, dever de ofertar a educação. Então, para o fazer, vão todos agir em regime de colaboração. E aí, para que você entenda, a União, ela tem papel bem importante. Ela vai coordenar as ações da Política Nacional de Educação. É a União a responsável por coordenar esta política. Então, ela se articula com todos os entes e assume função de criar as normas, de agir de maneira redistributiva quanto aos recursos e também de maneira supletiva quanto aos recursos e as demais instâncias educacionais. Então, a União assume este papel, coordena a política e tem função de criar as normas. Especialmente ela faz isso através do Conselho Nacional de Educação. Função redistributiva e função supletiva, ela organiza as políticas públicas, especialmente através do FNDE, que é também um órgão que está aí vinculado ao MEC. Ambos aqui vinculados ao MEC, tá bom, gente? Tanto o FNDE quanto o CNE, eles não são subordinados, mas sim vinculados, então são vinculados à União. Os sistemas, então, terão liberdade para se organizar. Quais sistemas, professor Carlinhos? O sistema dos municípios, também o sistema dos estados, do Distrito Federal e a própria União com o seu sistema federal. Eles possuem liberdade para se organizar, mas cuidado, essa liberdade é nos termos desta lei. Eles não podem ser superiores ao que diz desta lei. Então, para que você não perca essa oportunidade, deixa eu te mostrar aqui um exemplo clássico na vida, porque questões de prova caem com isso. A gente teve um item que dizia o seguinte: os sistemas de ensino têm liberdade para se organizar. E o item é considerado errado. Por quê, professor Carlinhos? Porque eu preciso resgatar que é nos limites desta lei. É mais ou menos assim. Se eu chegar à minha casa, se eu ligar agora para minha esposa e falar assim: esposa, quando eu chegar a casa eu posso lavar o banheiro? Ela vai dizer o quê? Sim. Se eu ligar para ela e disser: esposa, quando eu chegar a casa eu posso lavar as louças? Ela vai dizer sim, porque eu tenho liberdade. Mas se eu ligar para ela agora mesmo e disser assim: oi, esposa, tudo bem? Quando acabar a gravação desta aula, eu vou sair com o pessoal aqui do estúdio para tomar uma cerveja e não sei que hora vou voltar. Ela vai dizer o quê? Não. Por quê? Porque eu tenho liberdade para respirar, lavar a louça ou o banheiro, mas é nos limites da lei da minha casa. E os sistemas de ensino é a mesma coisa. Eles têm liberdade, mas uma liberdade restrita aos limites da lei. É uma autonomia e não uma soberania. Lembrem-se dessa historinha para que vocês não errem as questões na prova, tá bom? Vamos juntos? Vamos continuar? Olha só, logo após o artigo 8º, a gente começa a falar das
incumbências. Incumbências. Professor, o que são incumbências? São as responsabilidades dos entes federados. Essas responsabilidades foram divididas assim, ó. Responsabilidades de um ente maior, que é a União. Então ela deve pensar na política educacional de forma ampla. Uma política educacional de forma ampla para todo o país. E aí, nós vamos ter depois incumbências dos estados e do Distrito Federal. Esses devem lembrar que tem ali uma área de atuação. Essa área de atuação é o seu limite territorial e eles devem coadunar com aquilo que disse a União em sua política educacional. Tranquilo? Seguindo em frente, a gente vai ter outras incumbências aqui. As incumbências dos municípios. Esses vão também ter sua própria área de atuação e devem coadunar com as políticas dos estados e devem coadunar ainda com as políticas educacionais nacionais da União. Ok? Acrescentando, nós vamos ter ainda incumbências das escolas. Cada escola lá dentro de cada município, ela deve garantir uma atuação do campo da gestão da educação. Então, as incumbências das escolas estão ligadas à gestão. E, por fim, e não menos importante, nós vamos ter a incumbência dos docentes. Esses vão ter uma atuação que é operacional. Essa incumbência operacional, elas querem dizer o quê, professor Carlinhos? Elas estão a tratar do quê? Ficou horrível, né, gente? Ficou horrível esse amarelo. Eu vou apagar e vou fazer com a letra que possa chamar mais atenção, tá bom? Deixa eu ver aqui outra coisa. Verde. Atuação dos docentes. A atuação deles é operacional. Atuação operacional. É o fazer pedagógico. Se você entender que as incumbências elas se organizam desta forma, vai ficar muito mais fácil para a sua vida. Então, vamos entender. A União, suas incumbências estão no artigo 9º. Os estados e o Distrito Federal, no artigo 10º. Municípios, no artigo 11º. As escolas, no artigo 12º. E os docentes estão no artigo de número 13. Vamos lá? Vamos entender cada uma delas. Olha só, incumbe a União. Qual é a incumbência da União? Primeiro, ela deve elaborar o Plano Nacional de Educação. Essa é uma incumbência da União. Então, olha só, gente, fica muito claro, é nacional, é a União que cuida. Esse Plano Nacional a União faz, mas ela espera e guarda colaboração dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. A União, ela deve organizar, manter e desenvolver os órgãos e as instituições do Sistema Federal de Ensino e dos Territórios. Esse sistema da União, o Sistema Federal, ela deve organizar e mantê-lo da melhor forma possível. Além disso, é competência da União também, gente, prestar assistência técnica e financeira aos demais entes, aos estados, ao DF, aos municípios, para que eles possam ofertar a educação obrigatória e exercer, assim, a União, sua função redistributiva e sua função supletiva. Vamos a mais. A União, ela deve também estabelecer em regime de colaboração com os estados do DF o quê? As competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que vão nortear os conteúdos que estão dispostos nos currículos. Olha só essas competências e diretrizes, então ele disse que é função da União escrever as diretrizes curriculares nacionais e também a Base Nacional Comum Curricular. E a União realmente o fez. Ela fez através de quem? Do Conselho Nacional de Educação, que é órgão do Sistema Federal. Então, tudo tranquilo até aqui. Foi adicionado ao texto da LDB em 2015 o inciso
4A. Olha só que legal, ele foi adicionado aqui no meio, nas incumbências da União. E trata, gente, de um cadastro. Qual cadastro, professor Carlinhos? Dos alunos com altas habilidades e superdotação. É função da União organizar como vai funcionar este cadastramento, a identificação e todas as diretrizes que vão circundar este cadastro nacional, incumbência da União, tá bom? É também função da União coletar, disseminar as informações sobre a educação. E ela faz isso através do censo educacional. Esse censo educacional, ele vai trazer todas as informações da educação no nosso país. E a União o faz através de quem? Do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que é órgão também do Sistema Federal. Seguindo em frente, ainda é função da União assegurar um processo nacional de avaliação do rendimento escolar. Como que ela faz isso, professor Carlinhos? Essa avaliação, entenda, ela faz através do SAEB, do Sistema de Avaliação da Educação Básica, e também o faz através do SINAES, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Tudo bem? Isso ela faz em colaboração com os sistemas de ensino, identifica prioridades e melhoria da qualidade do ensino. Faz isso para quê? Para construir as políticas públicas que devem existir. Ainda é a União que deve baixar as normas gerais de graduação e pós-graduação, cursos aí da educação superior. Vai fazer um processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, esse processo de avaliação importante, assumindo aí o seu papel regulatório, que a União vai ter de manter as instituições abertas ou não. Então ela vai ter essa capacidade. E ainda, a União vai ter a incumbência de autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Isso é a incumbência dela, e esse texto é um texto de 2004. Gente, todas essas são incumbências da União. Viram aí? Trabalhamos todas elas. Mas tem ainda um parágrafos aqui, olha só. Na estrutura da educacional da União vai ter um Conselho Nacional de Educação, que assume a função normativa. Como eu disse a vocês, ele cria as normas no nosso sistema de ensino. E ele ainda faz a supervisão e ele é de atividade permanente. Tá bom? Para cumprir, gente, os dispositivos que estão ligados, gente, às informações, a disseminar as informações e também aos processos de avaliação, a União vai ter acesso aos dados e informações necessárias dos órgãos de educação por todo o país. Tá legal? E quando se tratar da autorização, da avaliação das instituições de educação superior, a União pode delegar isso aqui. Ela pode delegar aos estados ou ao Distrito Federal, essa delegação. Mas há um requisito. Essa delegação só pode existir caso o ente DF ou Estado, tenha instituições de educação superior. Fechado? Então, um exemplo bem tranquilo para que você não esqueça. Vamos lá. Quero abrir uma faculdade privada lá no Amazonas, em Manaus. Quero abrir a Faculdade Carlinhos Costa em Manaus. Vou ter que vir aqui no MEC, pedir essa autorização, entregar documentação e parece não muito razoável sair várias vezes de Manaus, vir a Brasília para tratar deste processo de autorização, credenciamento e supervisão lá da minha faculdade. E aí, professor Carlinhos? Eu posso ser delegado, gente, ao Estado do Amazonas, caso exista universidade, instituição de educação superior do Estado do Amazonas, essa autorização, até para diminuir esse deslocamento que não parece razoável. Eu coloquei um exemplo bem esdrúxulo, né?
Via de regra, as instituições de educação superior privadas, elas são do sistema federal, mas ele pode delegar ao Estado essa autorização, a supervisão e a avaliação da instituição, desde que o Estado ou o Distrito Federal possua instituições de educação superior, o que acontece com os nossos entes aqui subnacionais, os Estados e o Distrito Federal. Tá bom? Tranquilo? Vamos seguir em frente, então. Dá uma olhada na tela, vamos falar das incumbências dos estados. Aos estados, ele vai ter as seguintes incumbências. Antes de começar, quero chamar a sua atenção. O DF, ele não é estado. DF não é município. O que o DF é? É um distrito federal. Mas, gente, cuidado. Ele tem competência híbrida. A competência dos estados mais a competência dos municípios. Ok? Só para você lembrar. Então aqui está escrito estados, mas acredite, as competências aqui descritas são de estados e de municípios. Vamos seguir em frente então para jovem ser feliz. Deixa eu pegar aqui o meu marca-texto para a gente saber. Os estados, eles devem o quê? Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituição do seu sistema de ensino. O sistema estadual é uma incumbência do Estado. Olha só, a oferta do ensino fundamental é função do Estado, mas ele vai definir isso junto com quem? Vai definir isso junto com o município, já que os dois fazem isso juntos. Muito cuidado. Então já vou trazer para cá, ó, a relação de atendimento. Vou até colocar aqui mais pro cantinho, que aí eu vou ter mais espaços para escrever. Com relação ao atendimento, e ele vai dizer isso lá na frente, mas eu já quero trazer isso aqui, ó, é incumbência dos estados e dos municípios atender a educação obrigatória, tá bom? Então, municípios. Os estados, eles vão ofertar o ensino médio e o ensino fundamental. Mas eles vão dar prioridade ao ensino médio. Os municípios ofertam a educação infantil e o ensino fundamental, e dão prioridade ao ensino fundamental. Entenderam aqui, ó, que o ensino fundamental, ele é ofertado tanto pelo Estado quanto pelos municípios? Por isso, aqui, eles devem definir as formas de colaboração para essa oferta. De colaboração. Tanto os estados quanto os municípios. Essa é uma incumbência que os estados devem tomar frente para falar e conversar com os municípios, para atender os nossos estudantes do ensino fundamental. Tudo bem? Vamos lá, a outra incumbência do Estado. Ele deve elaborar políticas e planos educacionais que coadunam com o plano nacional. Então ele não pode ir longe daquilo que a União traçou. E aí ele vai interagir e coordenar as ações dele e também de seus municípios. Ainda a incumbência dos estados. A mesma que a União aparecia lá, autorizar, reconhecer, credenciar os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Essa incumbência, que poderia ser delegada aos estados, também aparece aqui. Então, para vocês terem ideia, o DF, que é o estado, a unidade da federação onde eu estou, ela pode abrir uma universidade e nem precisa pedir para a União, tá bom? Ela mesmo pode fazer isso, ou um estado pode fazer a mesma coisa. Os estados baixam normas complementares para o seu sistema de ensino, sistema estadual. Aquilo que eu falei do atendimento, ó, oferta o ensino fundamental, com prioridade ofertam o ensino médio a todos que demandarem. E ó, é função do Estado cuidar do transporte dos alunos da rede estadual. Fechado? Aquilo que eu disse das competências está aqui, ó. Ao Distrito Federal aplicam-se as competências dos estados e as competências dos municípios. Bem tranquilo, nenhuma dúvida. Vamos falar dos municípios. Olha só, as incumbências do município aqui estão. Os municípios, eles vão organizar, manter e desenvolver as instituições do seu sistema. E, obviamente, vão se organizar para definir os seus planos de acordo com o que a União e os estados disseram. Os municípios, eles têm ação redistributiva quanto às suas escolas e podem baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Além disso, eles autorizam, reconhecem e credenciam os estabelecimentos do seu sistema e ofertam educação infantil
com prioridade o ensino fundamental. Podem atender outras, desde que tenham feito aquilo que necessitariam na sua área de competência e com recursos acima do que diz a Constituição. E ainda são responsáveis pelo transporte da rede municipal. Aqui mora um parágrafo único. O município poderá garantir aí a ideia de um sistema integrado com o Estado para a oferta da educação básica, um sistema único de educação básica. O que na prática dificilmente aconteceria, visto que os municípios não teriam aí, então, cargos comissionados para distribuir. Os prefeitos jamais iam querer um sistema único, o Estado mandando dentro do seu município, mandando na educação daquilo que lá está disposto. Se você está atento, você já entendeu o nível dessas incumbências. A União cuida das coisas mais amplas. A União, ela cuida da política nacional, ela cuida dos processos nacionais de avaliação, das informações que são disseminadas de maneira nacional. Os estados cuidam da sua área de abrangência e, obviamente, eles coadunam com as ideias da União, podendo complementar as regras para o seu sistema de ensino. E os municípios, na sua pequena área de atuação, a gente vai entender que eles podem e vão agir frente às suas escolas de maneira redistributiva, vão baixar normas complementares, vão cuidar daquilo que está dentro da sua seara. É isso que é importante entender. Mas as incumbências não acabam por aqui. A gente ainda tem as incumbências das escolas e dos docentes. E para facilitar a sua vida, eu trouxe elas aqui para eu poder compará-las. Eu trouxe na mesma tela para que você possa ver a incumbência da escola e a incumbência do professor, porque em muito elas se confundem e o examinador adora fazer isso. O que ele espera de você é conseguir diferenciar. Então entenda, as incumbências da escola elas são gerenciais, de gestão, enquanto as incumbências docentes elas são operacionais, do fazer pedagógico no cotidiano. Então vamos juntos? Dá uma olhada aí na tela, galerinha, olha só. É função das nossas escolas elaborar a proposta pedagógica. Então, olha só, estamos analisando a proposta pedagógica. A escola deve elaborar e executar. E os professores, os professores vão participar da elaboração da proposta. Entenderam qual a diferença? Quanto à função da escola é elaborar, a função do professor é participar desta elaboração. Quanto aos dias letivos e horas-aulas estabelecidas, a escola deve assegurar o cumprimento. E o professor, olha aqui, com relação a dias letivos e horas-aulas estabelecidas, o professor vai ministrar essas horas-aulas, esses dias, e vai ter que participar integralmente dos períodos de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional. Com relação ao plano de trabalho do professor, a escola deve velar pelo cumprimento. E o professor, com relação ao plano de trabalho, ele deve elaborar e cumprir esse plano de trabalho que está ligado à proposta pedagógica. Quanto à recuperação dos alunos, a escola vai prover os meios. E olha aqui, com relação à recuperação para os alunos, o professor vai estabelecer as estratégias. Enquanto é papel da escola articular-se com a família e com a comunidade, criando processos de integração, é papel do professor colaborar com essa atividade de articulação da escola e da família. E olha só que legal. Aqui, só o professor zela pela aprendizagem, porque é o operacional da sala de aula. Enquanto aqui, a escola administra seu pessoal e seus recursos materiais. A partir daqui, as incumbências são apenas para a escola, em nada vão estar ligadas ao professor. Então, a escola deve informar aos pais que convivam ou não com seus filhos e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência destes alunos na escola, sobre o seu rendimento e ainda sobre a execução da proposta pedagógica. Os pais devem ser informados sobre aquilo que acontece dentro da escola. Essa é a atualização que a gente teve, que está muito cobrada nas provas, que é a notificação do Conselho Tutelar dos alunos que apresentarem frequência acima de 30% do percentual permitido em lei. Antes esse percentual era de 50%. Deve ainda a escola promover medidas de conscientização e de prevenção e combate a todas as formas de violência, especialmente a intimidação sistemática, que é o bullying no âmbito das escolas. Deve estabelecer ações destinadas a promover uma cultura de paz. E, por fim, ainda, promover um ambiente seguro, com estratégias de prevenção e enfrentamento à prevenção de drogas.
Vocês viram que as estratégias, as incumbências, na verdade, aqui dos dois entes, da escola e do professor, elas muito se parecem? E eu quis colocar na mesma tela para que você pudesse ver a diferença das palavras que estão envolvidas. Mas essa disposição está no artigo 12 e no artigo 13, e a gente vai vê-los agora, aí na sua tela. Veja só, olha aqui. Artigo 12, das incumbências das escolas, dos estabelecimentos de ensino. Elaborar e executar a proposta pedagógica, administrar o seu material e seus recursos, assegurar o cumprimento dos dias letivos e hora-aula estabelecidas. Velar pelo cumprimento de plano de trabalho do professor, prover meios para a recuperação, se articular com as famílias e a comunidade, garantindo uma integração da sociedade com a escola. Ainda deve informar os pais conviventes ou não sobre a frequência, rendimento e execução da proposta. Esse texto foi adicionado em 2009. Deve notificar o conselho tutelar sobre aqueles alunos que apresentarem quantidade de falta acima de 30%. Esse texto é de 2019. Promover medidas de conscientização com relação à violência e combate ao bullying, isso é de 2018. Promover a cultura de paz também é de 2018. Em 2019 também foi adicionado a ideia de um ambiente seguro livre do uso de drogas, da dependência de uso de drogas. Essas são todas as incumbências das escolas e agora dos docentes. Participar da elaboração, elaborar e cumprir o seu plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer as estratégias de recuperação, ministrar os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas, participando integralmente dos momentos dedicados ao planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional, e colaborar com as atividades de articulação da família e da comunidade. E aí, gente, tranquilo essas incumbências? Eu tenho certeza que sim. Agora eu vou fazer uma pausa. Retornarei no nosso próximo bloco conversando um pouco sobre os princípios da gestão democrática, as autonomias e a constituição dos sistemas de ensino. Você que está comigo, então, preparem-se que no próximo bloco estaremos juntos com ainda mais informações. Um forte abraço, até a nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau.